Olá, sejam bem-vindos a mais um ano letivo na nossa escola e estou aqui com vocês para trabalhar a disciplina de História. Para quem não me conhece, eu sou a professora Jaciara e trabalho com vocês conteúdos de História, certo? Mais uma vez juntinhos esse ano, né, com as nossas atividades letivas. Nesta aula, vamos iniciar a exposição dos conteúdos referentes ao 8º ano, ok? Quem está com o módulo, estejam com o módulo de vocês em mãos, aí na página 174. Então, sejam todos bem-vindos. Aqui está o meu nome, a disciplina que trabalharei com vocês, certo? Vamos lá. Bem, gente, para iniciarmos o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre revoluções inglesas, tá? Mas para falar sobre revoluções inglesas, nós vamos falar um pouco da história, né, que antecedeu os fatos, né, que antecederam a Revolução, certo? Então, vamos falar um pouco sobre as características da Inglaterra no século XVII. Uma característica muito importante é lembrar que a Inglaterra vivia sob um governo absoluto, né? Um governo do absolutismo monárquico. Nós trabalhamos esse tema o ano passado e nós aprendemos que o que era o absolutismo monárquico? Era uma forma de governo em que o rei concentrava todo o poder político em suas mãos, tá? Então, o rei tomava as decisões que ele queria, da forma que ele desejava, e ele não podia ser questionado. O rei perseguia seus adversários, o rei mandava prender pessoas que não concordassem com ele, então, o poder do rei era muito grande. E nós aprendemos também no ano passado que alguns teóricos surgiram para justificar o poder absoluto do rei. Por que era importante o rei ter um poder absoluto? Um poder que não se deveria questionar, né? Então, entre esses teóricos, nós estudamos Nicolau Maquiavel, Thomas More, estudamos Jacques Bossuet. Então, Jacques Bossuet, a gente aprendeu lá no 7º ano que ele criou a teoria do direito divino, né, que o rei era um representante de Deus na Terra. Então, a Inglaterra vivia ali sob um governo absoluto. E o maior representante, aqui nós temos no nosso mapa mental, nós temos aqui o Henrique VIII. Né? Ele foi um destaque no governo absolutista. E vamos lembrar que Henrique VIII, ele foi o rei que rompeu relações com a Igreja Católica e ele criou a sua própria igreja. E aí nós falamos sobre a reforma calvinista, quando ele rompeu com a Igreja Católica e criou a sua própria igreja, ele se tornou o maior representante que tinha uma presença política e religiosa na Inglaterra. Então, eu acho que vocês lembram lá, né, no ano passado, que Henrique VIII estava insatisfeito com seu casamento, pois não tinham filhos homens, né? Não teve filhos homens para herdar o trono. Então, ele casou-se, né, com outra mulher, mas a igreja condenava, né, o divórcio, a anulação do casamento e não queria assinar, né, esse divórcio, essa anulação do casamento. Ele queria anulação do casamento para casar-se com outra mulher, né? E como a Igreja Católica não concordou, ele rompeu com a Igreja Católica e resolveu casar-se, na verdade, com um amante, né? uma amante com quem, né, ele teve uma filha. Né? Ele queria filhos homens, mas acabou tendo uma filha, que foi Elizabeth. Né? Então, ele também quis casar-se com a mãe de Elizabeth para que
né, a Elizabeth não se tornasse uma filha bastarda. Naquela época você tinha esses termos, né? Se o filho não era proveniente de um casamento, então era chamado de filho bastardo, e para ela não correr esse risco, ele casou-se, certo? E aí o que acontece? Uma característica interessante do Henrique VIII é que ele teve 3 filhos governando, né? Então ele vai ter o filho, depois de Elizabeth, ele consegue ter um filho homem com uma outra esposa, ele chegou a ter 6 esposas, e aí ele vai ter no governo o filho, né, que o sucede, o Eduardo, depois Maria, que foi filha de Henrique VIII com sua primeira esposa, Catarina de Aragão, e finalmente Elizabeth, né? Elizabeth começa a governar a Inglaterra. E ela vai governar entre 1558 a 1603, conforme aqui está no nosso mapa, certo? E foi no governo de Elizabeth I que ela colocou, né, a Inglaterra numa posição de potência mundial. Então, assim, hoje a gente tem aí como potência mundial os Estados Unidos, né, está aí em primeiro lugar como uma potência mundial. Mas naquela época, certo? Por volta aí do século XVII, você tinha a Inglaterra como essa grande potência mundial. E ela adotou a política colonial mercantilista. Trabalhamos também esse conteúdo no ano anterior. Quais as características da política mercantilista? A gente viu que os países europeus que adotaram essa política econômica, eles deveriam acumular metais preciosos, né? Então havia um grande interesse de acumular ouro, metais preciosos. O que mais? Havia também um protecionismo alfandegário, então eles cobravam taxas maiores, né, para produtos importados, para impedir que esses produtos entrassem no seu país, para valorizar o produto produzido no país, né? E assim, essas características do mercantilismo foram adotadas também pela Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra também começou o processo de colonização, né? Então, a gente viu que a Inglaterra colonizou a região que foi chamada no futuro de Estados Unidos, né? Então, a Inglaterra pegou algumas terras ali, alguns povos que moravam na Inglaterra e foi para a região dos Estados Unidos e fundou as chamadas 13 colônias, certo? Bem, e aí a Rainha Elizabeth ela vai colocar a Inglaterra nessa posição de potência mundial. Não só adotou a política colonial mercantilista, como também ela tinha naquela época uma importante esquadra naval, né? Investiu na esquadra naval e por causa dessa, né, esquadra naval ela conseguiu vencer a Espanha na chamada Invencível Armada, né? E eu acho que vocês podem lembrar também que a Inglaterra roubou muito ouro da América, né? Especialmente da América Espanhola. Então, a Espanha vinha para regiões da América, fazia todo aquele sacrifício de tirar o ouro daqui, e aí o que a Inglaterra fazia? Contratava, né, a pedido da própria Rainha Elizabeth, ela contratava ali alguns navios, podemos dizer piratas, que roubavam dos navios espanhóis o ouro que eles traziam, né? E aí a Espanha ficou muito irritada com todas essas situações de roubos, né, no mar, de assaltos aos navios, e resolveu enfrentar a Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha uma esquadra naval muito poderosa e conseguiu vencer a Espanha, tá? Um destaque importante aqui na política da Rainha Elizabeth I foi a política de cercamentos. Gente, isso é muito importante, muito significativo, vocês não podem esquecer. Isso é um destaque da política governamental da Rainha Elizabeth. Professora, mas o que é essa política? O que é isso? Não entendo. Bem, no seu governo, as terras elas foram cercadas
Então, as terras na Inglaterra, elas foram cercadas, né, delimitadas, para que criassem, né, os donos de terra ali começaram a criar ovelhas, especialmente para a produção de lã. Naquela época já havia uma preocupação com a atividade comercial. E aí, essa ideia de criar ovelhas para a produção de lã era uma produção em larga escala, né? Então eles precisavam de muitas terras para criar essas ovelhas, certo? Então as terras foram sendo delimitadas para criação de ovelhas para que produzissem muita lã. Só que, gente, antes disso, até o século XV, essas terras eram chamadas de terras comunais. Olha aqui, ó, nesse quadrinho. Que eram essas terras comunais? Eram terras de uso comum, tá? Não havia uma delimitação. A rainha mandou delimitar as terras, né? Mas até o século XV isso não existia. Então, os camponeses, eles tinham liberdade de usar as terras para plantar, para criar animais. Então, era tranquilo, né? Os camponeses viviam no campo, criando animais, plantando, e assim, sem se preocupar, porque as terras eram de uso comum, né? Não havia nenhuma delimitação, eles tinham liberdade para utilizar essas terras. Mas, né, isso acabou no governo de Elizabeth com a política dos cercamentos. Ela cercou essas terras e começou, né, a produzir ali lã em larga escala, né? Então você vai ter ali a produção a partir da criação de ovelhas. Então, quais foram as consequências dessa política de cercamentos? Uma consequência que a gente precisa destacar é que houve o enriquecimento dos proprietários rurais, né? Esses homens que tinham acesso a essas terras, eles começaram a ficar muito ricos, e também os burgueses. Vocês não podem esquecer quem eram os burgueses, né? Os burgueses eram aqueles que trabalhavam com as atividades de comércio, né? Eles vendiam produtos, eles vendiam coisas diversas, né? Então, os burgueses começaram a enriquecer a partir, né, dessa política de cercamento, e os proprietários rurais também. Em compensação, aqueles camponeses que usavam livremente as terras comunais acabaram perdendo muito, porque eles não tinham terras, né, e não podiam mais usar aquelas terras livremente. Então, esses camponeses saíram do campo, olha aqui, eles saem do campo para a cidade em busca de trabalho. Olha, né? Então, já temos aí um prejuízo. Muita gente que morava no campo não tem mais como trabalhar no campo, então saem e vão morar na cidade em busca de trabalho, especialmente em busca de trabalho, tá, gente? Agora, eu coloquei um lembrete aqui para vocês que é bem importante. Então, gente, a Inglaterra, ela já era uma monarquia absolutista constituída pelo parlamento. Professora, mas o que é esse parlamento? O parlamento era um órgão representativo para a nação inglesa. E qual era a função do parlamento? Era limitar o poder do rei. Limitar o poder do rei. Então, aí você diz, professora, mas o rei não tinha um poder absoluto? Então, quer dizer que a Inglaterra tinha um órgão que podia limitar o poder do rei? Sim. No entanto, durante o governo de Elizabeth, o parlamento ele ficou parado lá, né? Uma mera, né, figura que não interferia no governo da rainha Elizabeth, tá? Então, assim, esse parlamento ele vai mudar quando? Quando é que ele vai mudar e vai querer mudanças, né? E vai querer limitar o poder desse rei? Quando esses homens ricos, que eram proprietários rurais, burgueses, eles começaram a entrar no parlamento. E quem participava do parlamento, professora? Era a nobreza. Então, essa nobreza não questionava o poder do rei. A partir de quando esses homens que eram proprietários de terras começaram a enriquecer, né? Os burgueses começaram a enriquecer, eles começaram a entrar no parlamento. E eles começaram a mostrar suas insatisfações com esse poder absoluto do rei.
E um outro ponto a destacar, gente, é que eles eram, tanto os proprietários rurais como burgueses, eles eram adeptos do puritanismo, tá? O puritanismo era uma religião, podemos dizer, protestante, era de uma vertente da igreja protestante, só que o puritanismo calvinista, né? Então, a gente viu lá que essa palavra calvinista veio a partir das reformas protestantes. O que foi a reforma protestante, professor? Foi o momento em que pessoas começaram, né, a observar práticas corrompidas da Igreja Católica. Até padres que estavam dentro da própria igreja perceberam que a Igreja Católica estava corrompida, então eles saíram da igreja e começaram a protestar, né, contra essa igreja. E eles começaram a criar suas próprias igrejas. Então você vai ter aí a reforma protestante, certo? Então, esses dois grupos aqui, proprietários rurais e burgueses, eles começam a participar do parlamento. Aí o parlamento vai começar a mudar, certo? Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Então, e aí, gente, o que acontece? Nós vamos ter aí o surgimento de uma nova dinastia. Por quê? A Rainha Elizabeth, ela também foi conhecida como a Rainha Elizabeth a Virgem. Por quê? Porque ela nunca se casou. Ela não casou, não teve filhos, né? Então ela não deixou herdeiros para o seu reino. Então, apesar dela ter feito da Inglaterra uma grande potência, né? Ela se transformou numa potência mundial, fortaleceu o governo, ela não deixou herdeiros para o trono. Então, chega ao fim a dinastia Tudor, né? Que era a dinastia em que a Rainha Elizabeth fazia parte, né? Então, essa dinastia chega ao fim porque ela não vai deixar herdeiros. E aí vamos ter a dinastia Stuart, né, surgindo ali na Inglaterra. E aí quem vai assumir o governo na Inglaterra é um primo da Rainha Elizabeth, que lá na Escócia ele era chamado de Jaime VI, na Inglaterra ele assume como Jaime I. E sobre o governo de Jaime I, professor, o que aconteceu com a Inglaterra? Bem, Jaime I ele não tinha muita habilidade política, certo? Ele não tinha muita habilidade política e uma das atitudes que ele tomou foi fechar o parlamento. O parlamento era um órgão, né, representativo da nação. Ele fechou o parlamento, certo? Uma atitude também que ele tomou foi uma política tributária de aumentar impostos, certo? Isso vai gerar muito descontentamento para a população. Inclusive para todos, né, que faziam parte do seu governo, porque as pessoas ficavam insatisfeitas em ter que pagar mais impostos. E aí, para consolidar a igreja anglicana, né, a igreja anglicana lá na Inglaterra, ele vai começar a perseguir tanto católicos como puritanos, porque os puritanos eram da vertente protestante e calvinista. E ele queria fortalecer a igreja anglicana, certo? Bem, então, a gente aqui destaca, né, os principais acontecimentos do governo de Jaime I. Ele não tinha muita habilidade política, ele vai fechar o parlamento, ele vai aumentar impostos e ele vai consolidar a igreja anglicana, porém perseguindo católicos e também os puritanos. E aí, né, depois do seu falecimento, seu sucessor vai ser seu filho, o Carlos I. Carlos I ele também vai governar de forma absolutista, né? Ele não quer conversar com o parlamento, ele quer governar da sua forma, com poderes absolutos, certo? Só que o parlamento, dessa vez, não vai aceitar, o parlamento vai reagir. Né? Lembre que agora no parlamento você tem ali os proprietários rurais e os burgueses participando do parlamento. Então, eles irão reagir, certo? E com isso, instaura-se ali uma guerra civil, uma guerra entre o parlamento e o próprio rei, o Carlos I. Olha só. E aí, gente, o que vai acontecer? O que vai pesar no governo de Carlos I?
é que ele vai ter algumas derrotas, né? Derrotas militares no território inglês e escocês. E aí, com essas derrotas, ele se vê forçado a convocar o parlamento para conversar, né? Até então, ele não queria negócio com o parlamento, né? O parlamento reagiu, ó, nós somos um órgão representativo da nação inglesa. Então, quando ele se viu ali derrotado, né, em partes do território ali, na Inglaterra, na Escócia, ele se viu obrigado a chamar o parlamento. E aí, né, quando ele foi obrigado a convocar o parlamento, Carlos I ele foi derrotado, condenado e acabou sendo executado em 1649. Olha só. Então, aí, nós falamos sobre a Rainha Elizabeth, que transformou a Inglaterra numa grande potência, né? A Inglaterra se transformou numa grande potência a partir do seu governo, com a política mercantilista, né? Aquela ideia dos cercamentos para criar ovelhas e produzir muita lã. Vem como ela não deixa herdeiros, vem aí uma nova dinastia. Jaime I assume, mas já não tem muita habilidade política, né? Isso já vai trazer um peso a ele para a nação inglesa. E aí vem o Carlos I, que quer enfrentar o parlamento, não quer conversar, não quer negociar, e aí acaba sendo executado. Então, gente, e aí quem sobe ao poder é um novo rei? Não. Quem vai subir aí é Oliver Cromwell. Professora, quem é esse Oliver Cromwell? Oliver Cromwell era o chefe militar do próprio parlamento inglês. Então, ele sobe ao poder, né? E aí ele começa a governar. E quando ele passa a governar a Inglaterra, ele vai proclamar a República na Inglaterra pela primeira e única vez. A Inglaterra foi república uma única vez na história. Por quê, professora? Gente, até hoje a Inglaterra é uma monarquia. Ela não é mais uma monarquia absolutista, tá? Hoje é uma monarquia parlamentarista. Vocês conhecem, né, a rainha que está lá, aquela idosa, muito simpática, que está até hoje governando a Inglaterra, certo? Ela não governa mais de forma absolutista, ela governa ali, né, com o apoio do parlamento, e o parlamento ali, ó, elege um primeiro-ministro para governar a nação. E ela é consultada, né, ela conversa com o parlamento, mas ela não governa mais de forma absolutista. Naquela época, sim, você tinha ali reis absolutistas. Hoje, não. Então, assim, quando Oliver Cromwell, que era do parlamento, assume o governo na Inglaterra, ele vai proclamar uma república. Professora, uma república? Lembrem que o nosso país é uma república, não é isso? Então, ele vai proclamar uma nova forma de governo, a república, tá? Pela primeira e única vez. A Inglaterra só foi república uma única vez. E aí, essa proclamação da república na Inglaterra vai ficar conhecida como uma revolução, porque você sai de uma forma de governo e entra em uma nova forma de governo. Então, você saiu de um governo monárquico para um governo republicano. Então, esse processo ficou conhecido como Revolução Puritana. Professora, por que puritano? Porque a maioria dos puritanos, que eram protestantes, né, protestantes da Igreja Protestante Calvinista, eles eram oposição ao rei, eles eram contrários ao rei, né, especialmente a esse rei absolutista, tá? E aí, professora, afinal, o que Oliver Cromwell fez de importante? Bem, a gente vai fazer dois destaques para a política de Oliver Cromwell. Uma delas é o novo exército modelo, certo? O que era esse novo exército? Gente, olha só. Antes do governo de Oliver Cromwell, só eram recrutados para o exército homens que fizessem parte da nobreza, tá? Só os nobres poderiam ocupar os cargos mais altos do exército. E aí, isso vai mudar. No governo de Oliver Cromwell, ele vai recrutar soldados de forma mais democrática. E o critério era merecimento.
certo? Ele não estava mais preocupado com essa ideia de que só os nobres poderiam ali participar do exército. Ele queria ali que qualquer pessoa pudesse participar do exército, ter cargos, né, importantes no exército, mas isso fosse por merecimento, tá? Então, por isso que isso é um destaque na política dele, um novo exército modelo. Então, o exército agora vai mudar a sua forma de recrutar, né? Antes, só quem ocupava os altos cargos eram nobres, e agora não, agora por merecimento. Outro ponto importante do governo de Oliver Cromwell foi a instituição dos atos de navegação. Professora, o que é isso? Gente, é o seguinte, a partir dessa decisão de Oliver Cromwell, só os navios ingleses eles poderiam atracar nos portos ingleses e também nas colônias. Então, nada de navios de outras nações, só navios ingleses poderiam atracar nos portos. Para comercializar mercadorias, não podiam vir outras nações, tá? Então, quem ia atracar nos portos ingleses, nas colônias inglesas, só navios ingleses. E qual era o objetivo disso? A valorização do comércio inglês. A ideia era que as pessoas comprassem e consumissem produtos produzidos pelos ingleses, certo? Porém, essa atitude ela vai desencadear uma guerra, né? Então, os holandeses vão ficar bem satisfeitos com essa situação, porque eles já tinham uma atividade comercial significativa no território ali, né? E aí, como eles não vão poder ir mais, né? Atracar seus navios nos portos ingleses, então eles, né, ficam irritados com essa atitude de Oliver Cromwell. Então, eles vão perder um comércio marítimo muito significativo. E aí você vai ter um conflito entre ingleses e holandeses. No fim, quem vence é a Inglaterra, né? Isso em 1654, e a Inglaterra consegue um monopólio comercial inglês. Ok, gente? Bem, retomando aqui rapidinho, nós falamos hoje sobre as revoluções inglesas. Falamos um pouquinho sobre o governo da Rainha Elizabeth I, como ela transformou a Inglaterra numa potência mundial. Falamos do governo de Jaime, né, Jaime I, que não tinha uma boa... ele não era um bom político, ele não soube governar. O seu filho Carlos I também foi pelo mesmo caminho, até que foi derrotado pelo próprio parlamento. E aí quem assume o poder não é um rei, e sim um chefe militar do parlamento que proclama uma república na Inglaterra, pela primeira e única vez, tá? Então, falamos um pouco das características de seu governo. E, gente, não findamos por aqui. Nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre Oliver Cromwell, tá? E falar sobre a chamada Revolução Gloriosa, porque a Inglaterra vai voltar a ser uma monarquia, certo? Não mais uma monarquia absolutista, mas ela vai voltar a ser uma monarquia. E vamos falar isso no nosso próximo, falar mais sobre isso no nosso próximo encontro. Ok, meus amores? Agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, podem voltar ao vídeo. Acompanhem também a aula com a leitura do módulo, tá? É importante vocês fazerem a leitura do conteúdo. E se continuarem com algumas dúvidas, podem apresentá-las durante a nossa aula, tá bom? Agradeço a todos pela atenção, um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau!